Então, o artigo 145 fala que há suspeição do juiz, ou seja, o juiz é suspeito ao atuar num processo em que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, o juiz é suspeito, né, quando ele ajuda nas despesas da parte, quando ele recebe presente de uma das partes, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes destes, em linha reta, até terceiro grau, inclusive. Aqui não fala em linha colateral, só fala em parentesco em linha reta, até terceiro grau, tá? Pode ser pegadinha de prova. O inciso 4 fala que há suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, a juíza é madrinha da autora desse processo. Então, ela quer o bem, né, da sua afilhada. Logo, ela pode ser parcial ali, né? Está interessada que a sobrinha, né, a afilhada dela ganhe o processo, por assim dizer, né? Então, são 4 casos em que o juiz é suspeito. Né? Então, há suspeição do juiz se ele for amigo ou inimigo de uma das partes ou dos seus advogados, o juiz que receber presentes ou aconselhou alguma das partes sobre o pedido, né, sobre o objeto da causa, ou ajudou nas despesas do processo, do litígio, né? Litígio é processo, resumindo, né? É lide, é a briga, é a treta. E quando a parte for credora ou devedora do parente do juiz ou, né, do cônjuge, e se o juiz tem interesse que uma das partes ganhe o processo. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Então, o juiz, às vezes, tem uma inimizade, mas não quer declarar que não gosta daquela pessoa, né? Que aquela pessoa já fez mal para ele no passado. Então ele fala assim: olha, eu não vou poder julgar esse processo porque eu me declaro suspeito por motivo de foro íntimo. E aí, lá no tribunal, eles mandam o processo para outro juiz julgar. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição do juiz quando houver sido provocada por quem a alega, ou a parte que a alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Então, não vai ser, por exemplo, né, quem alega a suspeição? O juiz pode se declarar suspeito, é o que fala o parágrafo 1º, ele se declara. Mas quem alega é uma das partes. Então eu entro lá com o processo e eu sei que o meu adversário nesse processo é melhor amigo do juiz. Então eu vou lá e alego, olha, tá aqui minha alegação de suspeição do juiz, tendo em vista que eles são amigos íntimos, tá aqui foto do casamento, da viagem deles nas redes sociais juntos, que viajaram todas as férias nos últimos 5 anos, enfim, né? Aqui foto dele um na casa do outro. Então, a parte que alega essa suspeita, né? Dizendo que o juiz é suspeito. Só que isso não vai ser aceito se quem tá alegando provocou aquilo ali, né? Sei lá, a pessoa convidou o juiz para uma festa só para conseguir aquela foto do juiz e o advogado da outra parte brindando ou tomando uma cerveja no mesmo ambiente para dizer que eles são amigos e prejudicar a outra parte, né? Não sei. Enfim, não pode inventar história para criar a suspeição do juiz, tá? E artigo 146 fala: no prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição em petição específica
dirigida ao juiz do processo, na qual, né, na petição, indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Então, a parte que acha que o juiz está impedido ou suspeito tem 15 dias, né, a contar do fato, do conhecimento do fato, ou seja, entrei com o processo, já passou um mês, só que eu acabei de descobrir que o advogado da parte é parente do juiz. Aí eu vou lá alegar o impedimento do juiz, né? Eu tomei conhecimento hoje, eu tenho até 15 dias para entrar com uma petição específica e falar, ó, juiz, eu sei que o advogado da outra parte é seu filho, então eu tô alegando aqui o seu impedimento, tá bom? Tá aqui as fotos, tá aqui as testemunhas que sabem do que eu tô falando, enfim. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber o pedido, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Esse parágrafo é um pouco mais complicado, né? Então vamos lá. O juiz, ele recebe a petição. Se ele reconhece o impedimento ou a suspeição, né, ele fala, é verdade, aquele advogado é meu filho mesmo. Ele vai ordenar a remessa dos autos ao seu substituto legal, ou seja, imediatamente eu pego e mando esse processo para outro juiz. Falo, olha, estou impedido, remeto para esse juízo dessa vara, né, da segunda vara, para julgar. Agora, se o juiz não reconhece, aí o que ele vai fazer? Ele vai mandar autuar em apartado a petição, em apartado é em separado, tá? E o juiz tem 15 dias para dizer, né? Por que ele não se considera suspeito ou impedido, não. E aí quem decide é lá no tribunal, tá? Remessa do incidente ao tribunal. Incidente é tipo um processo dependente. É um processinho grudado nesse só para resolver esse probleminha, né, do impedimento. Aí depois de resolvido, esse incidente é arquivado e continua o processo normal. Espero que tenha dado para entender, né? O parágrafo 2º diz: distribuído o incidente, esse incidente aqui sobre o impedimento, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Se o incidente for recebido com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então vamos lá. O incidente é aquele processinho à parte dentro do processo, só para resolver a questão do impedimento ou da suspeição do juiz. Que quem decide, quando o juiz não concorda, quem decide é o tribunal. Relator é o desembargador que está lá no tribunal, é o juiz de segunda instância. Ele vai relatar, né? Ele escreve lá a decisão de segunda instância, e só que ele vai receber. Recebo esse incidente de suspeição ou impedimento para eu analisar. Isso quem está falando é o desembargador. E eu recebo sem efeito suspensivo, ou seja, eu não vou suspender o andamento do processo enquanto eu estiver analisando isso daqui. Eu acho isso uma bobagem. O processo pode continuar correndo aí na primeira instância, numa boa, que aqui na segunda instância eu vou analisar esse incidente sem efeito suspensivo, tá? Vai correndo aí que eu já dou a resposta para vocês aqui se o juiz está impedido ou não, tá bom? Agora, se esse relator, esse desembargador, né, ou juiz de segunda instância, recebe o incidente de suspeição ou impedimento com o efeito suspensivo, ele vai suspender o andamento do processo até o final dessa decisão de impedimento ou suspeição, tá? Então, se tem efeito suspensivo, o processo permanece parado, suspenso até o julgamento do incidente. Então, se eu tenho lá um processo de, por exemplo, um processo de cobrança. Pô, o cara comprou de mim, ficou me devendo, e eu quero receber dele, mas o juiz tem essa alegação, né, de suspeição ou impedimento, ninguém recebe, ninguém paga, o meu processo fica parado até decidirem se o juiz é suspeito lá no tribunal, tá bom? Parágrafo 3º.
Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com o efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Olha, tutela de urgência, eu acho que o nome já diz, né? É um pedido urgente. Eu entro com um processo porque eu preciso que o SUS me forneça um medicamento imprescindível, assim, crucial para minha vida. Se eu não tomar esse remédio dentro dos 30 dias, eu vou de arrasta para cima. Então, eu preciso desse remédio. Isso é extremamente urgente. Eu não posso esperar os juízes se decidirem lá, aqui na primeira instância ou lá no tribunal, gente. Eu preciso desse remédio. Então, essa tutela de urgência, ela vai ser pedida para o juiz substituto, né? Quando o incidente não tiver efeito suspensivo ou quando for recebido com efeito suspensivo. Acho que nos dois casos, então, né? Quando não tiver o efeito, quando tiver, enfim. A tutela de urgência tem que ser pedida com urgência, não dá para ficar esperando a decisão. Eu acho que a ideia do parágrafo 3º é essa. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Óbvio, né? O tribunal recebeu lá a alegação de impedimento ou de suspeição e viu que não procede, que não tem pé nem cabeça essa alegação, eu julgo improcedente e rejeito a alegação de impedimento ou suspeição. Agora, parágrafo 5º fala: acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, o juiz pode recorrer da decisão que considerou ele impedido ou suspeito. Se o tribunal considera ele impedido ou suspeito, o juiz fica condenado a pagar as custas da parte, tá? É condenado nas custas, e o processo vai para o substituto do juiz, tá? Acho que ficou claro, né? Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Então, se esse processo andou um pouco e teve atitudes ali já suspeitas do juiz, o tribunal vai decidir, né? E aí as ações, né? Como que eu posso dizer? As decisões, por exemplo, que o juiz impedido tomou, pode ser anulada e começa de novo o processo, né? Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou suspeição. Foi basicamente isso que eu falei aqui anteriormente, né? Os atos do juiz, as decisões, né? Os pedidos de perícia, de prova que o juiz suspeito indeferiu, por exemplo, é um ato nulo, né? Já que ele já estava suspeito ou impedido, começa tudo de novo. Aquele indeferimento dele anterior está nulo. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Ou seja, tem parentes até 3º grau que são juízes. E aí, o juiz que atuou no processo primeiro, por exemplo, aqui da primeira instância foi o Tício, que era juiz, e aí quando vai para a segunda instância, cai na mão do Mévio, que é parente dele, é irmão dele, inclusive. Os dois estudaram juntos, passaram juntos como juiz, só que um tá lá na segunda instância e virou desembargador. O que vai acontecer? O Mévio, né, o segundo irmão que teve acesso a esse mesmo processo que o irmão dele julgou anteriormente, ele vai se excusar, né? Ele vai sair, vai pular fora, vai falar, olha, não posso julgar esse caso aqui porque meu irmão já conheceu desse processo, já julgou nele antes, então eu vou remeter esse processo aqui para o meu substituto, tá bom? Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição ao membro do Ministério Público, inciso 1, inciso 2,
aos auxiliares da Justiça, inciso 3, aos demais sujeitos imparciais do processo. Então, quem tem que agir com imparcialidade no processo vai recair sobre as mesmas condições de impedimento e suspeição do juiz. Então, se eu sou lá o promotor de justiça, né, um membro do Ministério Público que estou lá acusando, defendendo, enfim, membro do Ministério Público que está fiscalizando o processo, não pode ser parente das partes também, assim como os auxiliares da Justiça, tá bom? Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Então, a parte, assim que souber da condição de suspeição ou impedimento do juiz, ela tem que correr fazer uma petição fundamentando, né, instruída com todos os documentos que comprovem o que ela está alegando, o que ela está arguindo, né? Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessária. Então vem, né, essa arguição de impedimento ou suspeição, o juiz vai dar uma olhada e ele tem 15 dias para ouvir a pessoa que falou que ele é suspeito e ele pode ou não pedir produção de prova. Parágrafo 3º. Nos tribunais, né, lá na segunda instância, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Então, ela não necessariamente vai ser essa petição fundamentada e tal. Tem um regimento interno da segunda instância lá do tribunal que vai dizer como que tem que ser essa petição de arguição de impedimento ou suspeição, tá bom? E o parágrafo 4º diz que esses parágrafos anteriores, né, 1 e o 2, não se aplicam à arguição de impedimento e suspeição de testemunha. Então, a arguição de impedimento ou suspeição de testemunha não se aplica essa arguição, tá bom? Vamos ver o que mais cai nessa prova? Aí, continua a leitura até o artigo 155. Já tá acabando? Será? Não, vai ficar muito longo esse vídeo, né? Então vamos ver só mais os auxiliares da justiça, que é um artigo único aqui. Artigo 149. São auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, ou seja, né, além de outros que podem ser determinados aí, são auxiliares da justiça o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Ou seja, é uma galera que auxilia na justiça aí, né? É muita gente, então vai dando uma lida. Quem mais aparece assim? Oficial de justiça, que é quem faz as intimações, né, que vai lá na rua citar as pessoas. O escrivão e o chefe de secretaria, escrivão, né, lembra de escrivão porque tem os escreventes. O perito também, né, quem faz a perícia. E o resto da galera, tá bom? O contabilista, né, o contador, que tem que fazer os cálculos às vezes. Então, por agora é isso.